Marcos, capítulo 1, verso 40. Os irmãos hoje vão me dar uma trégua, caso os irmãos me deixem falando um pouco mais devagar, menos intenso. Estou com um pouco de falta de ar, mas eu creio que Jesus vai me dar vitória. Marcos, capítulo 1, verso 40. Capítulo 1, versículo 40. Amém? Todos encontraram? Vamos ler nessa noite. Um leproso aproximou-se dele e suplicou, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar a público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha gente de todas as partes. Amém? Nessa noite, eu peço a sua atenção. A palavra que nós lemos nessa noite, em Marcos capítulo 1, é uma palavra muito conhecida. Só que o interessante da passagem de Marcos que nós lemos nessa noite nos traz uma grande lição, nos traz uma grande reflexão e nos traz algo tremendamente apontando para Cristo. Mas essa noite eu quero primeiramente tratar com você sobre o versículo 40. A Bíblia vai dizer que quando Marcos vai escrever o capítulo 1, verso 40, Marcos ele vai expressar de início, quando ele começa a escrever, dizendo um leproso. Quando Marcos fala a expressão um leproso, essa pequena palavra é um artigo indefinido. Irmã, mas o que é um artigo indefinido? É porque a próxima palavra que iria vir, Marcos não sabia o nome do leproso que havia se aproximado de Jesus. Marcos apenas vai falar um leproso. Quando Marcos se direciona àquele homem que a Bíblia, o capítulo que nós lemos, não diz o nome, esse homem que se aproxima de Jesus, ele é um homem anônimo, porque a Bíblia não diz o nome dele. Porém, Marcos vai tratar aquele homem chamando de leproso, ou seja, Marcos estava expressando o estado em que ele estava. Qual era o estado que ele estava? Ele estava leproso. E Marcos ali, ele vai falar, ele vai expressar dizendo que aquele homem que se aproxima de Jesus era um leproso. E quando ouvimos essa palavra leproso e vamos estudar dentro da palavra de Deus, a gente vê que na época de Jesus, o homem, quando ele era leproso, ele era alguém que era excluído da sociedade. O homem, quando ele era leproso, ele era alguém rejeitado pela sociedade. Agora, esse homem que se aproxima de Jesus, que Marcos não sabe o nome, mas diz que aquele homem era um leproso, Marcos declara o estado em que aquele homem estava, o estado que aquele homem estava vivendo em uma doença chamada lepra. E já abrindo um parênteses nessa noite para algo muito interessante na nossa vida, que eu quero aplicar na sua vida nessa noite. É porque muitas vezes, baseado no que eu acabei de lhe falar, o mundo nos trata desta maneira. O mundo muitas vezes nos rotula. O mundo muitas vezes olha para mim e para você e coloca rótulos em mim e em você.
dizer que aquele homem que se aproxima de Jesus era um leproso, mostrando e declarando o estado em que ele estava, em um estado de rejeição, em um estado de exclusão. Só que ele vai falar, trazendo para nossas vidas, que o mundo ele rotula, o mundo condena, o mundo critica, mas Cristo não. É interessante que quando nós estávamos longe de Cristo, o mundo olhava para mim, para você e nos julgava, nos condenava, nos criticava e dizia que nós não tínhamos mais jeito. Para o mundo, o ser humano não tem valor. Para o mundo, o ser humano não serve para nada. Por quê? Porque nós só somos alguma coisa para o mundo quando nós temos. Porque no dia que nós deixamos de ter, nós deixamos de ser para o mundo. Só que para Cristo é diferente. Aquele homem que está se aproximando de Jesus, ele era um leproso, ele era um rejeitado, ele era um excluído. Só que ali ele vai ter um encontro com Cristo. Veja, assim era a minha e era a tua vida. Outra hora, quando nós estávamos no mundo, o mundo nos rotulava, nos condenava, nos criticava, dizia que nós não tínhamos mais jeito. Por quê? Porque para o mundo o homem não tem valor, mas para Cristo o homem tem valor. Por que, irmã, que você está dizendo isso nessa noite? A Bíblia vai dizer no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Mas que todos encontrem o caminho da verdade. O mundo nos trata conforme o nosso pecado. Quantas vezes você já não viu alguém olhar para alguém caído na sarjeta e falando, ali é um alcoólatra, ali é um drogado? Quantas vezes o mundo não olhou e disse, lá vai a prostituta? Quantas vezes o mundo não olhou para quem está ali fora e muitas vezes tem rotulado? Mas Cristo não, sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Salmo 103, verso 10, que Deus não nos trata conforme o nosso pecado. Ele não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. O que eu estou dizendo para você, enquanto o mundo condena, Cristo abre os braços e ele diz que me recebe e te recebe. Enquanto o mundo olha para mim, para você e diz que nós não temos mais jeito, Cristo diz que ele deu o único filho dele para morrer no meu e no teu lugar, por nos amar. Nessa noite, se você está prestando atenção, a palavra que eu quero direcionar para o seu coração tem a ver com o pecado e tem a ver com a crucificação, tem a ver com a salvação, tem a ver com o sacrifício de Cristo na cruz. E muitas vezes nós achamos que a pregação do Evangelho, da mensagem da cruz, é só para aquele que ainda não aceitou a Jesus. É só para aquele que ainda não teve encontro com Jesus. Não. Todos os dias precisamos trazer à nossa memória o que Cristo fez por nós. Todos os dias temos que trazer à nossa memória quem foi que nos trouxe para este lugar. E eu digo este lugar não geograficamente, eu digo este lugar hoje que você está vivendo na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual a maneira que está a tua vida, mas eu quero te dizer que quem te trouxe até aqui, aonde você tem vivido, foi o Senhor. É interessante que quando falamos sobre rejeição, sobre pecado, sobre sacrifício de Cristo, a Bíblia vai dizer em João, capítulo 8, que certa feita uma mulher pega em adultério. Agora os mestres da lei trazem aquela mulher até a Cristo e diz, Jesus foi pega no ato do adultério. E na época, quando era pega no ato de adultério, o certo diante da lei era apedrejar. Só que a Bíblia diz que Jesus estava naquele lugar, olha para aquela mulher, se abaixa e começa a escrever na areia. Aqueles homens continuam insistindo, Jesus, mas ela tem que ser condenada, ela tem que ser morta, porque ela foi pega em pecado. E a Bíblia diz que o Senhor, mais uma vez, vai ficar calado e vai continuar escrevendo na areia. Quando aqueles homens continuam insistindo, o Senhor vai direcionar uma palavra para aqueles homens. Ele vai dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que ali aqueles que estavam naquele lugar, um a um foi soltando todas as pedras que estavam em suas mãos e saíram dali, só ficou aquela mulher e Jesus. E é interessante que quando aquela mulher, ela olha para Cristo, João vai dizer no capítulo 8, que Jesus expressa para ela dessa maneira, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela vai dizer, Senhor, todos foram embora. E Jesus vai dizer, eu também não te condeno. Mas Jesus vai dar um direcionamento para aquela mulher. Ele vai dizer, vá, abandone a vida de pecado.
João 3,17 vai dizer: porque Cristo veio para salvar e não para condenar. O mundo condena, Cristo veio para salvar. O mundo derruba, Cristo veio para levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo num tempo hoje em dia onde cada vez mais as pessoas elas têm se lançado ao pecado, têm estado distantes de Cristo. Não se ouve muitas vezes a voz de Cristo porque as pessoas estão envoltas em tão grande pecado. A palavra vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não possam ver a luz do Evangelho de Cristo. Então, quanto mais o homem está ali lançado ao pecado, quanto mais distante ele se torna de Cristo. Porque Cristo não fez a mim e a você, não criou o homem para viver no pecado. Cristo não criou o homem para ir para o inferno. Não, irmã, não criou. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que quando Deus faz o jardim do Éden, Ele coloca o homem dentro do jardim do Éden. O homem ali, ele tinha ligação direta com Deus, ele tinha contato direto com Deus. Só que a Bíblia vai dizer que agora, por causa da desobediência do homem, algo muito ruim vai entrar para tentar destruir a humanidade. E esse mal se chama pecado. A Bíblia diz que quando o homem peca, ele é lançado para fora do jardim. Quando o homem peca, é quebrado entre ele, a aliança entre ele e Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías 59 que vai criar-se um abismo entre Deus e o homem, aonde o homem não teria mais acesso ao Senhor. E a Bíblia diz que ali em Gênesis capítulo 1, em diante da criação do mundo, quando o homem ele peca, no capítulo 3, quando o homem cai, quando o homem se desvia, quando o pecado entra no coração do homem, toda a humanidade começa a ser formada. Agora ela nasce com o pecado dentro do coração. A Bíblia diz que quando Adão e Eva tiveram os primeiros filhos, a Bíblia diz que eles geraram 2 filhos chamados Caim e Abel. Por causa do pecado, a Bíblia diz que Caim mata o seu irmão, assassina o seu próprio irmão. Ali foi o primeiro homicídio na Bíblia. O coração do homem já estava endurecido. O coração do homem já estava violento. O coração do homem já estava invejoso. E a Bíblia vai dizer que ali naquele lugar o Senhor vem, fala com Caim e Caim sai diante da presença de Deus. A Bíblia diz que Caim, direcionado, vai para um lugar chamado Nod. Quando ele chega nesse lugar, ele vai gerar filhos e filhas. A descendência de Caim, irmão, se você for prestar atenção, foi a descendência de homens sanguinários, de homens violentos, de homens que não adoravam a Deus, de homens que eram idólatras. Um dos era um homem chamado Lameque. Só que a Bíblia vai dizer que quando Deus olha, capítulo 6 de Gênesis, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê que o coração do homem era mau. Ele vê que a violência estava estabelecida na mente e no coração do homem. E a Bíblia diz que agora Deus decide destruir toda a terra com um dilúvio por causa do pecado. Então o pecado é algo que já vem desde lá do início, mas é algo que nós temos que lutar constantemente, porque o intuito do pecado é nos afastar de Deus. Voltando para Marcos capítulo 1, que nós estamos falando sobre o leproso. Na época de Cristo, quando descobrisse que o homem estava com a lepra, em Números capítulo 5, verso 2 vai dizer que diante da lei, aquele homem era para ser jogado para fora da cidade. Aquele homem era excluído da sociedade. Aquele homem tinha que abandonar tudo, parentes, filho, casa, trabalho, e eles tinham que sair daquele lugar. Porque como o povo sempre vivia de acordo com a lei, se o homem encontrasse lepra no seu corpo, eles eram excluídos, eles eram jogados, eles eram esquecidos. E quando aqueles homens saíam do meio daquela cidade, eles iam para um vale. E como era o nome desse vale? O Vale dos Leprosos. O Vale dos Leprosos só tinha pessoas que tinham o problema da lepra. Eram pessoas que, ao olhar humano, eram pessoas imundas, amaldiçoadas, miseráveis, desprezadas pela sociedade. Elas não podiam sair daquele Vale dos Leprosos, porque se elas saíssem dali sem a permissão do sacerdote, aquele povo ele iria sofrer as consequências. Então aquele povo que iria ser excluído por causa da lepra, eles iriam para aquele lugar, eles abandonavam tudo. Não porque eles queriam, mas porque eles eram forçados a fazer aquilo. E se algum homem descobrisse que tivesse com a lepra no corpo e não chegasse a declarar para o povo e para o sacerdote que estava com lepra, aquele homem ele era digno de morte, de apedrejamento. Irmãos, eu estou falando nessa noite para você que a lepra hoje na vida do homem é o pecado. A lepra que naquela época
excluía o homem, que fazia com que o homem fosse rejeitado, hoje na vida da humanidade é o pecado. Que entrou para tentar separar, que entrou para tentar excluir, que entrou para tentar destruir a vida da humanidade é o pecado. E muitas vezes, quando olhamos para os dias de hoje, vemos muitas pessoas aprisionadas pelo pecado. Antigamente as pessoas elas tinham que abandonar tudo que tinham pelo fato de descobrir que estavam com a lepra. E elas viviam aprisionadas naqueles vales. Eles não podiam sair dali, irmãos, não tinha estrutura. O vale que eles viviam não tinha casas. O vale que eles viviam não tinha quem desse alimentos. Então imagine alguém que se sentia rejeitado, excluído, miserável, amaldiçoado, porque a sociedade fazia que eles entendessem isso. Vocês são amaldiçoados, vocês são rejeitados. Então aquele povo ia viver num vale excluído, sozinho, sem ninguém. E a única convivência que eles tinham era com pessoas que tinham a mesma doença que eles. E trazendo para os nossos dias de hoje, não é diferente. Quantos homens no mundo em que nós vivemos estão aprisionados? Não têm enxergado o Evangelho de Cristo, não têm enxergado a salvação, porque estão presos no pecado. Hoje em dia os homens estão presos em prisão aberta, em uma prisão sem grade. Porque como a Bíblia vai dizer, que o pecado ele prende o homem de uma tal maneira, não fazendo que ele chegue até a Cristo, porque existe um versículo na Bíblia que vai dizer que um abismo chama outro abismo. Nunca uma pessoa ela vai estar apenas em um pecado. Uma pessoa ela começa no vício, quando de repente ela já está no alcoolismo, quando de repente ela já está na prostituição, e assim vai, um pecado chama outro pecado. E as pessoas estão vivendo aprisionadas. E elas não conseguem enxergar a luz de Cristo. Elas não conseguem enxergar a mensagem da cruz. É muito interessante no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Quando Cristo manda João escrever para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Era a igreja abastada, na realidade, de toda a região de Laodiceia. Só que aquela igreja ela tinha um problema. Ela não reconhecia como ela estava diante de Deus. E quando Jesus manda João escreve a carta para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 17, o Senhor vai dizer: vocês são ricos, estão bem de vida, vocês dizem que tem tudo e que não precisa de nada, mas vocês não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Esse é o estado de um homem sem a presença de Deus. Eu costumo muito a dizer que dentro do homem existe um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Senhor. É por isso que o homem ele procura a felicidade em tudo neste mundo, mas ele não consegue encontrar a alegria verdadeira, porque a alegria verdadeira é só em Cristo, é só na fonte de água viva. No livro de Eclesiastes vai dizer que o homem procura seguir caminhos que satisfazem os desejos do seu coração. O homem olha e diz: esse caminho parece bom, vou seguir por ele, mas no final é um caminho de morte, no final é um caminho de abismo. O Senhor disse para a igreja de Laodiceia: vocês acham que vocês já têm tudo? Irmão, casa, carro, dinheiro não é nada diante da salvação que Cristo nos oferece. O dinheiro não pode comprar o valor da tua alma. O dinheiro não pode comprar a salvação que foi te dada de graça, entre aspas. A salvação ela vem, aleluia, ela é pela graça, mas ela não foi dada de graça. Por quê, irmã? Porque Cristo precisou pagar um alto